Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de Deus estejam com todos, amém? Eu estou meditando hoje aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, e antes eu queria fazer algo diferente, eu queria orar primeiro, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, dai-nos sabedoria, Senhor Deus, para que possamos entender a mensagem de hoje e coloca o desejo em nosso coração em cumprir as tuas palavras. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero trabalhar com vocês hoje o batismo, né? É algo interessante e, no caso, aquele que ainda não tomou a decisão do batismo precisa tomar. Esses vídeos que eu mando para a igreja, eu também mando para o YouTube e outros meios também de comunicação. E talvez esse estudo sirva para você que está nos ouvindo aí no YouTube, tá bom? Ou se algum irmão enviou para você, que você possa pegar esse estudo e também você possa tomar a decisão ao lado de Cristo, tá bom? O verso é o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, diz assim: há só um Senhor, uma só fé e um só batismo. Eu estava pesquisando lá no original grego o que significa esse há um só batismo, né? Há um só batismo. Sabemos que há só um Senhor, mas nós entendemos ali que temos o Pai, Filho e o Espírito Santo, de fato, e um só batismo. O que significa isso? O original quer dizer assim, ó, diz assim o original, baptisma, que vem do substantivo bapto, que significa mergulhar, ou seja, algo imerso. Esse é o original, entende? Baptisma significa mergulhar, ok? Então, quando a Bíblia diz há um só batismo, a Bíblia está se referindo que esse batismo é o verdadeiro, ou seja, o batismo por imersão, ok? Existem dois outros tipos aí, né? A aspersão e fusão, se eu não me engano. Mas o batismo correto que a Bíblia menciona é o batismo por imersão, mergulhar. É o batismo do qual Jesus foi batizado. Ok, amados? Aí no capítulo, deixe-me ver aqui, se eu acho, o livro de Romanos, capítulo 6, versículos 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o batismo significa o mergulho, ou seja, sepultamento. Quando a pessoa é batizada nas águas, o que significa isso? Ela morre para o pecado, aceitou a Jesus, morreu para o pecado. Ela é mergulhada, significa que ela foi enterrada. E quando o pastor puxa a pessoa de volta, significa que ela foi ressuscitada. Ou seja, é o processo aí. Fomos sepultados pelo batismo em quem? Em Cristo. Então veja, amigo, esse é o verdadeiro batismo. É o batismo que quando você é sepultado, ou seja, e quando acontece isso, você também faz parte do que Cristo fez, da novidade de vida, querido irmão. Aí o verso 5 diz assim: porque se fomos batizados, novamente eu digo, plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na semelhança da ressurreição. Veja, amigos, está claro. Você percebe? Então, assim, se fomos plantados juntamente com eles na semelhança do batismo por imersão, morrendo para o pecado e ressuscitando para uma nova vida, a ideia, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo aí do YouTube, ou talvez um irmão enviou para você, querido amigo, querida amiga, esse é o verdadeiro batismo. É o batismo por imersão, é o batismo pelo qual a pessoa é mergulhada, a pessoa é enterrada com seus pecados e agora a pessoa sobe para uma nova vida. Esse é o simbolismo do batismo. Eu não sei porque eu me lembro agora da história de Nicodemos e eu quero trabalhar com você o capítulo 3 de João. O capítulo 3 de João é a história de Nicodemos.
Nicodemos se apresenta a Jesus e de repente ele diz assim, olha aqui, havia entre os fariseus, o verso 1, um homem chamado quem? Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele já era um homem batizado, digamos assim, ele era um líder, e a Bíblia diz que este, de noite, foi ter com Jesus. E agora ele diz assim, olha, porque, diz assim, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estivesse com ele. E prontamente Jesus já responde a ele, e diz assim, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar onde? No reino dos céus. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando do batismo. E tanto Nicodemos pergunta, como posso eu, velho, nascer de novo? E Jesus agora responde novamente, o verso 5 do capítulo 3, Jesus diz assim, olha, em verdade te digo, está lá na Bíblia, cadê aqui? Quem não nascer da água e do Espírito não pode, cadê ali? Não pode entrar no reino de Deus. É isso que o verso 5 do capítulo 3 está dizendo. Capítulo 3. Quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, quem não nascer do batismo, não pode entrar no reino de Deus. Agora, que batismo é esse, amados? É aquele um só batismo, do qual a Bíblia se refere. E esse um só batismo é o batismo por imersão, do qual a Bíblia relata, do qual Paulo, lá em Romanos, relata, que diz que nós fomos sepultados de forma igual como Cristo foi na morte. Nós fomos sepultados aonde? No batismo. E o verso 5 diz, do capítulo 6 de Romanos, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, que semelhança? Na imersão, no mergulho, batismo, é isso que significa, querido irmão, querido amigo. E eu não quero, na verdade, agora, como eu posso dizer, te deixar deprimido, deprimida, triste, mas eu quero te mostrar a verdade bíblica. Quando a Bíblia diz que há um só batismo, ele está se referindo ao batismo por imersão, baptisma, mergulho, algo que foi imerso, submerso. Paulo está falando a morte e a ressurreição para uma nova vida. E Jesus está dizendo para Nicodemos, verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não sou eu que estou falando, amigo, é o próprio Jesus. Não sou eu que estou falando, amiga, é o próprio Jesus. Então você precisa também tomar a sua decisão. Você precisa também passar pelo batismo, um só batismo, que é o batismo por imersão, o batismo das águas. Esse é o batismo bíblico. Se você for pesquisar todo o contexto da Bíblia, você não vai achar nem o batismo por imersão, ou melhor, desculpa, nem o batismo por aspersão, nem o batismo por fusão, querido amado. O batismo bíblico é o batismo por imersão, é isso que o original da Bíblia diz, é isso que Jesus está dizendo e é isso que o apóstolo Paulo também está dizendo. É a Bíblia, é clara, falando. Não sou eu, pastor Dilson, que estou falando. Você leu comigo, está claro. Amigo, você precisa tomar a sua decisão hoje ao lado de Cristo. Você precisa. Aí você pode dizer, mas pastor, estamos em um momento de pandemia. Como? Nós podemos fazer o seu batismo? Procure um pastor, uma igreja mais próxima. Nós iremos reunir algumas pessoas, não tanta gente, sem aglomerações. Eu vou tomar todo o cuidado para poder fazer o seu batismo. Querido amigo, querida amiga, não, por favor, não permita que a dúvida venha à sua cabeça. Talvez não sei, e seja uma vergonha, talvez seja uma dúvida, talvez você nunca tenha parado para entender o original e agora eu estou te trazendo aqui a Bíblia, a palavra de Deus te falando.
O meu apelo, querido irmão, querida irmã, ou melhor, querido amigo, querida amiga, ou talvez você já foi batizado, talvez na igreja católica, talvez foi batizado até mesmo na igreja adventista. Você precisa nascer de novo, você precisa tomar a decisão ao lado de Cristo. Você precisa, pela graça de Deus, dizer sim e abrir o seu coração e permitir que Ele faça algo novo. A ideia ali de Nicodemos, ele havia quebrado uma aliança, digamos assim, ou ele precisava entender sobre o Espírito Santo. E naquele momento ele fez uma renovação. Assim como um marido que trai a esposa ou vice-versa, e ambos se separam, e de repente eles pensam e dizem assim: olha, não deveríamos ter feito isso, e agora eles querem voltar novamente. Mas para eles voltarem novamente, eles precisam o quê? Dar entrada novamente, casar novamente, fazer uma nova aliança, queridos irmãos. O batismo é uma nova aliança. O batismo significa sepultamento e ressurreição para uma nova vida. Tome hoje a sua decisão ao lado de Cristo. Não permita que nada, nem ninguém, nem que você mesmo, nem que você mesma te atrapalhe de tomar a decisão ao lado do Senhor Jesus. Quero orar com você? Posso? Oremos? Querido Deus e eterno Pai, toma, Senhor Deus, esse amigo, essa amiga que está nos ouvindo. Talvez, Senhor Deus, essas palavras tenha o incomodado, Senhor Deus. Mas, por favor, Senhor Espírito Santo, fala ao coração desse amigo, dessa amiga nesse exato momento. E permita que ele ou ela tome a decisão logo, urgente, a decisão do batismo. Eu não sei aonde esse amigo, essa amiga está, se está em casa agora, se está ouvindo pelo WhatsApp, ou pela YouTube, ou pelo Instagram. Toma a vida dessa pessoa em tuas mãos, meu Deus. E que ela possa tomar a decisão hoje de descer as águas e possa marcar o batismo dela com brevidade. Toma a decisão, Senhor Deus, desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, um forte abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.